Você sabia que a auriculoterapia tem duas grandes escolas, a escola francesa e a escola chinesa? Quer conhecer um pouquinho sobre esse assunto? Vem com a gente que a gente vai desenvolver todo esse tema com você. Você não está inscrito ainda? Então faça isso agora. Inscreva-se no nosso canal. Então, pessoal, a gente vive esses dois grandes métodos aí na auriculoterapia. Um é o método francês, que é um método que a gente tem uma abordagem mais ocidental, em que se baseia em tratar por meio de pontos sintomas, que são sintomas que são diagnosticados pelo olhar ocidental, e tem o método chinês. O método chinês ele tem como objetivo sanar ou tratar problemas de caráter energético, que a gente consegue ter o diagnóstico por meio do olhar dos 5 elementos. Então, nós primeiramente avaliamos as características energéticas das pessoas e tentamos enquadrar os desequilíbrios nos 5 elementos, que são eles: madeira, fogo, terra, metal e água. Então a gente faz uma avaliação, existe forma facilitada, que são, por exemplo, meio de ficha de avaliação, que eu já falei em vídeos anteriores, que eu recomendo vocês estarem assistindo. E dessa ficha de avaliação, ou dessa avaliação, a gente tem o diagnóstico. Então, basicamente, a auriculoterapia francesa, ela se utiliza de protocolos pré-estabelecidos. Então, para você saber atender pelo método francês, você tem que saber os pontos específicos e ter a compreensão e o entendimento de protocolos que foram definidos, principalmente pela equipe do Dr. Paul Nogier, que é um médico francês aí, que já falecido, que nos trouxe na década de 50 do século passado essa metodologia. Já o método chinês, ele parte do princípio que é o princípio da acupuntura ou da medicina tradicional chinesa. O diagnóstico é um diagnóstico energético. Esse diagnóstico energético ele é tratado por meio de pontos auriculares. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Se a pessoa tem um diagnóstico, por exemplo, de desequilíbrio do elemento água. Elemento água refere-se a um órgão e uma víscera. O chinês chama de víscera e órgão de modo diferente, enquanto que o ocidental considera víscera e órgão a mesma coisa. Mas o órgão relacionado com o elemento água é o rim, e a víscera relacionada ao elemento água é a bexiga. Então, para eu tratar um desequilíbrio do elemento água, que tem toda uma descrição lá na antiguidade chinesa, a forma de tratamento é um ponto do rim e ponto da bexiga, e assim se trata a parte do desequilíbrio energético. Existem, é lógico, sintomas e pontos específicos que vão estar tratando os sintomas, mas a base de qualquer tratamento, seja ele em acupuntura sistêmica ou acupuntura auricular, é reequilibrar o aspecto energético. E eu acredito que toda essa nossa conversa possa ter gerado alguma dúvida, alguma curiosidade. Tendo essa curiosidade, querendo fazer uma pergunta, manda mensagem para a gente vai estar muito feliz em poder estar respondendo. E não esquecendo, né? Curta esse nosso vídeo e se você puder compartilhar com outros colegas, eu agradeço muito. Forte abraço.